Imagine por um instante que sua vida pudesse ser transformada de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Hoje, temos o privilégio de ouvir uma história poderosa, um testemunho que vai tocar seu coração e mostrar como a luz pode vencer até as trevas mais profundas. Conosco está Elijah Herod, que viveu por 18 longos anos uma realidade que muitos considerariam sem volta. Mas ele está aqui para contar como a mão de Deus o resgatou de um caminho que parecia sem saída. Meu nome é Elijah, e minha jornada é a prova viva de que, quando Cristo entra em uma vida, tudo se faz novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho passou, eis que tudo se fez novo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Cresci em Carrick County, em Berlim, em um lar onde meus pais se separaram quando eu ainda era pequeno. Minha mãe me criou junto com minhas irmãs, e desde cedo estive cercado por figuras femininas. Meu pai esteve ausente, e essa falta de referência masculina moldou muitas das minhas escolhas. Desde criança, eu me sentia atraído pelo universo feminino. Adorava dançar como as mulheres, me encantava com a beleza das artistas que via na televisão e sonhava em me vestir como elas. Lembro-me de um dia, ainda pequeno, quando peguei um marcador e pintei meus olhos como maquiagem, só para ir à escola daquele jeito. Minha mãe se maquilhava, e eu queria fazer o mesmo. Anos depois, quando meu pai me levava para passar um fim de semana na casa dele, vi a maquiagem da namorada dele e não resisti. Roubei um pouco, escondi no bolso, e quando ele me perguntou, neguei tudo. Mas a verdade é que eu amava aquilo. Aos 13 anos, algo ainda mais doloroso aconteceu. Meu pai entrou no meu quarto e, de forma inesperada, começou a me tocar. Ele me perguntou se eu era gay, e eu, envergonhado, neguei. Mas a verdade é que eu já me sentia diferente, e aquela situação só aumentou minha confusão. Depois disso, ele abusou de mim, e eu me senti preso em um silêncio vergonhoso. Não contei para ninguém. A partir daquele momento, minha vida tomou um rumo sombrio. Aos 15 anos, tive meu primeiro envolvimento com um outro garoto. Ele veio até minha casa, e eu, cheio de sentimentos confusos, aceitei sair com ele. No caminho, ele me pediu para guardar segredo, pois não queria que ninguém soubesse de sua sexualidade. Fomos para um lugar isolado e tivemos relações. Naquele momento, achei que estava vivendo algo especial, mas era apenas o começo de uma espiral de comportamentos que me levaram cada vez mais fundo. Com o tempo, comecei a me vestir com roupas femininas. Dizia a mim mesmo que me sentia como uma mulher presa em um corpo de homem. Era uma mentira que o inimigo plantou na minha mente, mas eu acreditava piamente nela. Cheguei a procurar clínicas para tomar hormônios, buscando uma transformação que nunca me traria paz de verdade. Em uma dessas consultas, perguntei se faziam cirurgia de redesignação sexual. Quando vi as imagens do procedimento, algo dentro de mim estremeceu. Naquele instante, decidi que não queria aquilo para mim. Deus, em sua misericórdia, me impediu de dar esse passo irreversível. Mas a confusão não acabou ali. Procurei uma igreja que aceitasse quem eu era, uma comunidade LGBT. Encontrei a Missouri Police and Community Church, em Washington, D.C., e por 2 anos frequentei aquele lugar. Fui batizado lá, acreditando que finalmente havia encontrado um espaço onde seria amado e respeitado. Até comecei um relacionamento com um homem e o levei comigo para a igreja. Juntos, frequentávamos aquele ambiente, mas algo dentro de mim nunca se sentia completo. Foi então que minha assistente social cristã, uma mulher de fé, me convidou para um estudo bíblico em outra igreja, a Rock Prison Church, em Maryland. No início, recusei. Tinha medo de ser julgado, de não ser aceito como eu era. Mas ela insistiu, e eu acabei indo. Enquanto ela participava do estudo, eu ficava no carro, navegando em aplicativos de encontros, buscando homens para satisfazer meus desejos. Era uma vida de promiscuidade, de encontros vazios que só aumentavam meu vazio interior. O que eu chamava de amor era, na verdade, apenas luxúria. Um dia, ela me convidou para participar de uma peça de Natal na igreja dela, a Goblin City of God Church. Fui com receio, mas lá dentro, algo inesperado aconteceu. Ninguém me julgou.
Ninguém me tratou com desprezo. Pelo contrário, fui recebido com amor genuíno. Na semana seguinte, voltei. E quando o pastor fez o apelo para quem quisesse entregar a vida a Cristo, algo dentro de mim se quebrou. Ore a oração da salvação ali mesmo, naquele instante. Mas a batalha ainda não havia acabado. Voltei à igreja LGBT e contei ao pastor sobre minha decisão. Ele tentou me dissuadir, dizendo que eu não precisava mudar, que Deus me amava do jeito que eu era. Mas eu já havia provado do verdadeiro amor, aquele que transforma e liberta. A partir daquele dia, minha vida começou a mudar de verdade. Deus me resgatou das trevas e me deu uma nova identidade. Hoje, sou livre. Não porque deixei de ser quem eu era, mas porque descobri quem eu sempre fui em Cristo. Se você está lendo isso e se identifica com alguma parte da minha história, saiba de uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele está chamando o seu nome, oferecendo uma vida nova, cheia de propósito e liberdade. Não importa o que você tenha feito ou por onde tenha passado, a graça dele é maior. Permita que ele transforme sua história, assim como transformou a minha. Meu nome era Princesa. E eu vivia como princesa. Foi assim que o movimento LGBT me acolheu, com um processo de aceitação que parecia libertador, mas que, no fundo, só me prendia mais. Por um tempo, frequentei uma igreja inclusiva, onde me diziam que Deus me amava do jeito que eu era. Mas algo dentro de mim não se aquietava. Eu olhava para a Bíblia e via uma verdade diferente daquela que me ensinavam ali. Então, um dia, voltei à igreja que meu amigo havia me apresentado antes, a Bob B. Chart, e ouvi o mesmo discurso: sexo antes do casamento era pecado. Fiquei confusa. Por que uma igreja que seguia a Bíblia condenava algo que a igreja LGBT não condenava? Por que uma me dizia para viver em liberdade, e a outra me apontava para a santidade? Saí dali sem respostas, mas com o coração inquieto. Liguei para o meu parceiro, aquele que me acompanhava na igreja LGBT, e disse: não volto mais. Foi o começo de uma separação dolorosa, mas necessária. Quando a pandemia chegou, em março de 2020, as igrejas fecharam, e eu continuei buscando a Deus em casa. Um dia, sentada à mesa da cozinha, digitei no computador: o que Deus pensa sobre sexualidade? Eu já conhecia a verdade, afinal, depois de deixar a igreja LGBT, tinha começado a frequentar uma comunidade bíblica, mas ainda lutava para vivê-la. Amava Jesus, mas amava também o meu estilo de vida. E, no fundo, sabia que não podia servir a dois senhores. A palavra de Deus era clara: ninguém pode servir a dois senhores. Eu tinha que escolher. E, por um tempo, tentei fazer as duas coisas. Não me importo com o que os outros pensam, dizia a mim mesma. Deus me ama, e só Ele pode me julgar. Vou continuar vivendo como trans e amando a Jesus ao mesmo tempo. Mas a verdade é que eu estava dividida. O pecado me escravizava, e a graça me chamava. Então, veio o medo. A pandemia se alastrava, e as notícias não paravam de mostrar o número de mortos. Deitada na cama, uma pergunta me assombrou: e se eu morrer hoje? Estou pronta para encontrar Deus vivendo assim? A resposta era clara: não. Eu sabia que, se partisse naquele momento, não teria desculpas. Deus havia usado tantas pessoas para me falar sobre ele, como poderia ignorar sua voz? Foi ali, naquele instante de rendição, que tomei uma decisão. Levantei-me, tirei os saltos, a saia curta, o esmalte das unhas, as tranças, o piercing do nariz. Cada peça que caía no chão era um peso que saía do meu coração. Não foi fácil. Mas, naquele momento, entendi que a verdadeira liberdade não estava em ser quem eu queria ser, mas em ser quem Deus me criou para ser. Em 2021, depois de meses de luta e arrependimento, busquei a libertação completa. Uma irmã em Cristo me perguntou se eu já havia passado por um processo de libertação espiritual. Eu não sabia o que era, mas aceitei. Fui a Manassas, na Virgínia, e ali, pela primeira vez, entendi que a homossexualidade não era apenas uma escolha, era um espírito que me aprisionava. E aquele espírito não vinha de Deus. A transformação não parou por aí.
Logo depois, participei de um evento em Washington, D.C., onde tive a oportunidade de compartilhar meu testemunho pela primeira vez. Estava nervosa, mas também cheia de expectativa. Queria que as pessoas soubessem que Jesus as amava, independentemente do passado. Quando cheguei lá, com minha igreja e irmãos em Cristo, falei com ousadia, a esperança em Jesus. O estilo de vida LGBT não é o caminho da vida, mas da morte. Venham para ele, arrependam-se e sejam livres. Algumas pessoas ouviram com atenção. Outras reagiram com raiva. Uma mulher se aproximou de mim e disse: "Você está pior agora do que quando era trans, olha só para você." Mas eu não me importei. Tinha levado uma foto de antes, mostrando como era minha vida antes de Cristo. E, com amor, respondi: "Eu não estou pior. Estou livre. E você também pode ser." A verdade é que o espírito que opera na comunidade LGBT é forte, cheio de ira, de confusão, de perversão. Eu mesma vivi isso. Passava horas olhando para homens, envolvido em conversas imorais, em pecados que me escravizavam. A igreja inclusiva que eu frequentava até distribuía preservativos, como se Deus aprovasse aquele estilo de vida. Mas a Bíblia é clara: a homossexualidade é pecado. E pecado destrói. Depois da minha libertação, voltei à igreja que antes me acolhera como LGBT. Fiquei do lado de fora, com um megafone, e compartilhei o evangelho. Alguns me reconheceram. Outros gritaram, xingaram, tentaram me intimidar. Mas eu só tinha uma resposta: amor. Vocês não precisam viver assim, eu dizia. Deus os ama e quer libertá-los. Arrependam-se e sejam redimidos. Hoje, sirvo em uma igreja que não tem medo de pregar a verdade, a Fellowship of Jesus Christ. Vamos aos eventos LGBT, aos protestos, aos lugares onde a mensagem de Cristo é mais necessária. Não fugimos do confronto, mas também não respondemos com ódio. Mostramos misericórdia, porque sabemos que é isso que Deus fez por nós. Se você está lendo isso e se sente dividido, como eu me senti um dia, saiba de uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele está chamando. E a escolha é sua. Você pode continuar servindo a dois senhores, tentando conciliar o amor a Deus com o amor ao pecado. Ou pode se render completamente, como eu fiz, e descobrir que a verdadeira liberdade está em obedecer àquele que te criou. Não espere a próxima crise, a próxima pandemia, o próximo susto. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de escolher a vida. O gol me foi diferente. Havia algo naquele abraço que não era apenas gentileza, era um teste. E naquele momento, eu senti o peso daquela velha tentação voltar como uma onda escura, tentando me arrastar de volta para o mesmo lugar de onde eu havia sido resgatado. Mas então, algo dentro de mim se ergueu. Não era força minha. Era a voz do Espírito Santo, clara como nunca: lembre-se de quem você é agora. Lembre-se do preço que foi pago por você. Eu recuei. Respirei fundo. E, com toda a firmeza que Deus me deu, eu disse: eu não posso. Não vou. Jesus me libertou, e eu não vou voltar para essa vida. O rapaz olhou para mim, surpreso, como se não esperasse aquela resposta. E naquele instante, eu soube que não era apenas ele que estava sendo testado, era eu também. Mas a diferença é que, desta vez, eu não estava sozinho. Eu tinha uma âncora. Desde então, eu aprendi que a batalha não é vencida de uma vez por todas. Ela é diária. É escolher, a cada manhã, negar a si mesmo e tomar a cruz. É encher a mente com a palavra de Deus antes que as mentiras do inimigo encontrem espaço. É orar sem cessar, mesmo quando a carne clama por satisfação. É correr para os braços de Cristo quando a tentação sussurra no ouvido, porque ele já venceu, e na força dele, eu também venço. Você pode estar pensando: mas e se eu cair de novo? Escute bem, cair não é o fim. O que define você não é a queda, mas se você se levanta. Se você se arrepende. Se você corre de volta para aquele que te ama incondicionalmente. Deus não está esperando você ser perfeito para te aceitar, Ele está esperando você ser sincero. E quando você falhar, Ele estará lá, com os braços abertos, dizendo:
levanta-te, meu filho. Vamos tentar de novo. A verdade é que o diabo não desiste de você porque sabe que você tem um propósito. Ele sabe que Deus tem planos para a sua vida, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Por isso, ele vai tentar te distrair, te enganar, te fazer acreditar que a liberdade está no pecado. Mas a verdadeira liberdade? Ela só é encontrada em Cristo. Só nele você encontra paz para a alma, força para resistir e um amor que não te abandona, não importa o que aconteça. Então hoje, eu te pergunto, para onde você está correndo? Para as coisas que o mundo oferece, que são passageiras e vazias? Ou para aquele que te criou, que te conhece pelo nome e que está chamando você para uma vida de propósito? A escolha é sua. Mas lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Cada dia é um novo convite para dizer sim a Deus. Não espere mais. Não deixe para amanhã o que você pode entregar hoje. O tempo é agora. A salvação é agora. A libertação é agora. E a vida que você sempre sonhou, uma vida de paz, de alegria e de comunhão verdadeira com o Pai, está ao seu alcance. Basta estender a mão e aceitar. Ele me abraçou, segurou minha mão e tentou guiá-la para onde não deveria. Naquele instante, meu coração disparou, mas algo maior do que o medo tomou conta de mim. Não foi raiva, não foi vergonha, foi a voz de Deus sussurrando em meu espírito: resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, com firmeza, afastei sua mão e olhei nos olhos dele. Não com ódio, mas com uma autoridade que não vinha de mim. O que você está fazendo? Perguntei, e a pergunta não era de dúvida, mas de convicção. Ele baixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas, mas eu sabia que o inimigo não desiste fácil. A tentação sussurrou, apenas uma vez: Deus perdoa. Mas eu já conhecia esse jogo. Já tinha visto como o pecado se disfarça de liberdade para depois escravizar. Então, em vez de ceder, fiz o que o Espírito Santo me levou a fazer: abri a Bíblia em Tiago 4:17 e coloquei diante dele. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Seus olhos se arregalaram. Ele tentou argumentar, tentou me convencer de que Deus entenderia, mas eu já tinha aprendido uma verdade poderosa: a palavra de Deus é uma espada que corta toda mentira. E naquele momento, ela cortou a escuridão que tentava me arrastar de volta. Ele se levantou, pediu desculpas de novo, dessa vez com sinceridade, e saiu da minha casa. Aquela noite marcou um ponto de virada. Não porque o pecado tivesse desaparecido, mas porque eu descobri que a vitória não está em minha força, mas na fidelidade de Deus. Desde então, tenho compartilhado essa verdade em todo lugar, nas ruas, nos eventos, nas redes sociais. Porque o mesmo Deus que me libertou da vergonha, da culpa e das correntes da homossexualidade quer libertar você também. Muitas pessoas me perguntam: e se eu nasci assim? E se eu não consigo mudar? Eu respondo com a mesma verdade que transformou minha vida: você não nasceu para viver assim. Você nasceu para ser livre. A Bíblia não diz que somos escravos de nossos desejos, mas que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que a cultura impõe, Deus tem um plano melhor para você. Um plano de santidade, de paz, de identidade verdadeira. E se hoje você está lutando, se está cansado de carregar o peso da vergonha ou da dúvida, eu tenho uma notícia para você: Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Ele não está esperando você se consertar para então aceitá-lo. Ele está de braços abertos, chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A escolha é sua. Mas lembre-se, Deus não desiste de você. Ele já provou isso na cruz. Então, por que continuar carregando o que ele já levou? Por que viver na escuridão quando a luz está ao seu alcance? Hoje é o dia. Agora é a hora. Não deixe para depois o que Deus está oferecendo agora: liberdade, perdão, uma nova vida. E quando você der esse passo, quando disser sim para Jesus, algo extraordinário acontecerá.
Você não será mais definido pelo seu passado, mas pela promessa de Deus. Não será mais escravo dos seus desejos, mas filho amado do Pai. Não será mais vítima das circunstâncias, mas vencedor em Cristo. Então, o que você está esperando? Levante-se. Estenda a mão. E deixe Jesus transformar sua história, assim como transformou a minha. Porque Ele não faz distinção. Ele ama você. Ele morreu por você. E Ele está pronto para começar algo novo em sua vida, hoje mesmo.